né? Por isso é que ela está desesperada. Ela quer incentivo do governo, quer dinheiro do governo, que é nosso. Ela quer taxar as redes sociais para que qualquer notícia, que mesmo que você não acesse, as plataformas digitais tenham que pagar a ela, né? Então ela está desesperada, porque ela sabe que ou consegue essa façanha, né, através de vários corruptos que estão aí no poder, ou ela vai desaparecer, e isso é a prova disso. Essa primeira matéria foi enviada pelo Vinícius Souza. Já deixo um abraço forte para o nosso querido irmão, muito obrigado. Afinal de contas é bom a gente ouvir alguma coisa positiva, né? Então ela viveu um fim de semana de horror, segundo eles, no dia 2/12, né? E domingo 3/12. Registraram o pior desempenho na média da audiência em 2023. E se eles fossem mais claros, né? Eles iriam dizer que 2023 já está sendo um ano terrível, né? Como ela jamais viu antes. E ainda dentro dessa média que ela está fazendo, nesse ano, ainda está despencando assim de uma hora para outra. Imagine que você tivesse uma audiência, vamos lá, de 50 milhões de pessoas, 50 pontos de audiência. Cada milhão de pessoas corresponde a um ponto de audiência, beleza? Então, imagina, ela tem 50 milhões, né, em média. Aí caiu para 20, caramba, já perdeu mais da metade. E desses 20, de repente cai para 7. Então é uma coisa assim monstruosa que a mídia está desesperada, meu irmão. Não tô falando isso aqui, porque eu vejo que muitas pessoas fazem isso, inclusive, né, agora no antigo presidente, você viu isso o tempo todo, o pessoal, agora vai, não sei o que. Eu acho isso uma canalice, né? Porque eu sei que esses vídeos que você faz isso para motivar as pessoas é o que elas querem ouvir. Elas às vezes já vêm com a cabeça quente do trabalho, de estressado, cansada, um monte de problema para resolver. Então ela chega em casa, ela quer ouvir alguma coisa que levante um pouco o ânimo, que dê, né? Eu entendo isso. Só que eu não posso fazer isso sabendo que é necessário para as pessoas, mentindo para elas. Que é o que essa galera fez, né? Por puro interesse próprio. E hoje gerou o quê? A destruição do espírito patriota das pessoas. Você está vendo os absurdos que está acontecendo e as pessoas estão quietas em casas porque estão com o espírito patriota destruído, meus irmãos. É triste isso aí, né? E não precisava ter chegado aí se o pessoal não tivesse mentido tanto e criado falsas ilusões que eles próprios sabiam que não ia dar em nada, né? Então eu falei isso o tempo todo aqui, fui criticado. Você tá sendo a neo-esquerda, tá? Inventavam todo nome pra gente. Por quê? Porque a gente não estava compactuando em iludir. Eu digo, cada coisa que é feita, meus irmãos, tem que ser bem pensada, tem que ter um objetivo. Eu vou fazer assim para chegar ali, mas fazer por fazer não mais. A gente tem que fazer para não ficar parado. Olha aí o resultado. Então no último sábado, né, a emissora fez média de apenas 9,6 pontos. É o que eu disse para vocês, né? Foi o pior de 2023. No domingo, o recorde negativo se repetiu com 10,4 pontos de média no Ibope, a mais baixa marca para este dia da semana no ano. Pois é, a Globo, se eu não me engano, família, ela passava dos 30 pontos com facilidade, né? E agora, dia de domingo, né, ela que reinava fazendo 10 pontos. Isso é a resposta de vocês. As pessoas, né, que realmente sabem como é que faz, como é que tem que resolver, que não é fazendo baderna, que não é cometendo crimes, é simplesmente dizendo, olha, vocês agem assim, essa é a opinião de vocês, vocês trabalham passando a notícia assim manipulada, eu não assisto mais, eu não vejo mais, na minha casa você não entra, se eu pagar as contas, eu dito mesmo o que é que passa aqui. Na minha televisão não passa, e acabou. Às vezes, eu tô passando pela sala, né, e tá lá ligada, até porque senão a televisão dá problema, que passa tanto tempo desligada, né, hoje eu uso mais o celular, o PC, tá na Globo, eu digo, tira disso. Não, rapaz, mas é pra televisão também não mofar. Então coloca na estática, coloca em outra emissora. Mas na Globo não. É simples assim. Não vai ganhar nem por 10 minutos a minha audiência. É assim, é simples assim. Os dados segundo eles próprios, Joelho, pra você ter uma noção, né? Em comparação ao primeiro sábado do ano, o primeiro, houve uma queda de 33%. 33,3%. Comparado ao índice de janeiro, já caiu 22%, né? E a própria Globo admite isso, ó. Ela fez isso durante um evento publicitário realizado em outubro. A Globo admitiu que perdeu 24% da audiência. Isso é o que eles admitem, né? O dado foi revelado por Mazar Feres, diretor de negócios integrados em publicidade. Este dado se refere à soma da audiência de todos os braços do Grupo Globo, como o serviço de streaming Globoplay, os canais pagos e os sites da emissora. Se mensurado apenas a grande TV aberta, o número cai ainda mais, para 70 milhões. O alcance é a soma do número de pessoas que sintonizam a programação durante pelo menos um minuto durante o período analisado.
A queda de 24 milhões de telespectadores e usuários, segundo a Globo, é consequência da concorrência com streams. Não é. Eles não admitem de jeito nenhum, né? E os novos canais, as redes sociais e os sites. Esse embate é impulsionado pelo aumento das TVs conectadas à web, hoje presentes em pelo menos 60% dos lares brasileiros. E aqui encerra a matéria imunda deles, né? A grande verdade é que eles não vão admitir nunca, né, que o problema é a posição que eles têm tomado, é a manipulação que eles têm feito, e que antes as pessoas não tinham, justamente por essa carga horária abusiva, né? Um país tão rico como o Brasil e a gente sofre tanto, que é justamente pra gente não ter tempo para parar para pensar por que pagamos tanto. Eles nos sobrecarregam tanto com trabalho, insegurança, problemas diários que nós passamos, que a pessoa não tem tempo de dizer, poxa, mano, por que essa porcaria não muda? Ora, se eu tô trabalhando, se eu tô derramando suor, sangue, suor e lágrimas, eu deveria ter conforto, eu deveria ter segurança. Afinal de contas, como eu, muitos trabalham também. E como é que tá desse jeito? Por que é que as ruas estão esburacadas? Por que é que as estradas não prestam, não tem saneamento básico, não tem segurança, se a gente paga tanto imposto? Se as pessoas parassem para pensar nisso, olha, esse candidato se dizia assim, mas tá fazendo o oposto, tá votando junto com o outro, o que é que tá havendo? Então, se as pessoas começassem a olhar para esse lado, elas perceberiam o que é que acontece e se lembrariam do que essas emissoras falaram. Hoje, as pessoas continuam sem tempo, mas pelo menos tem as redes sociais, com caras como eu, como muitos de vocês, que vêm e trocam a ideia. Ó, bicho, tu percebeu isso aqui, ó? Ó isso aqui, ó, que o cara falou aquele dia, ó. Ó o que aconteceu, o contrário. Então eles estão literalmente se ferrando, é por isso que é tantas leis aí que eles querem usar os deuses do Olimpo para nos censurar. Olha, cala a boca dos caras aí, os caras estão falando muito. Porque se continuar assim, vai chegar uma hora, meu irmão, que é como uma panela de pressão. Ela tá ali, ó, a pressão tem que sair. Se você entupir ali aquela cabecinha dela que sai o ar, meu irmão, já era. Vai explodir um momento. E o nosso tá mais do que entupido, né? Então eles têm que fazer censura, que é pra dar uma aliviada nisso. Só que o povo não aguenta mais, meus irmãos, porque o chicote tá estalando, tá rasgando, já tá chegando nos ossos, rasgou a carne já. Todo dia uma porrada nova, ou não? Então esse tipo de coisa tem metido medo neles, a verdade é essa, eles estão com medo, muito medo, meus irmãos, pode ter certeza disso, né? Até porque eles estão muito aparelhados, perdeu-se o equilíbrio, né? Justamente pela submissão do que aconteceu nesses últimos anos, né? Ninguém fez contraponto de verdade, só fingiu que fazia. Então a gente está numa situação bem ruim, mas pelo menos isso é um bom sinal de que as pessoas começam a fazer sua parte, que é não dar moral para esse pessoal. Ainda temos que lutar, ainda temos que fazer muito mais barulho, né? Para que acabe essa farra do dinheiro público que sustenta eles, porque quanto mais eles caem em audiência, mais eles vão querer verba pública, mais eles vão querer taxar a rede social e etc, etc. E a gente tem que estar pronto para dizer não, porque senão não adianta, meu irmão. Se o dinheiro continuar entrando no bolso deles, seja por audiência ou seja por eles estar conseguindo arrancar de outras formas, a gente vai sofrer do mesmo jeito. Então o povo tem que entender, né? E tem que lutar, porque tem pessoas ainda tentando. Essa matéria aqui foi me enviada pelo Guilherme Espírito Santo, e eu já deixo um abração forte pro nosso irmão, e ela mostra mais uma vitória, ó. A Câmara dos Deputados aprova nesta terça-feira, ou seja, foi 5 de dezembro de 2023, tá certo? Não sei quando você tá vendo esse vídeo. Foi aprovado o projeto de lei que institui uma política nacional de linguagem simples, com procedimentos a serem adotados pelos órgãos e entidades da administração pública em suas comunicações com a população, né? O texto ainda vai ser enviado ao Senado. Quem foi a autora desse projeto foi a deputada Érica Cocai, né? E ela é do PT, viu, família? Do Distrito Federal. Então você vê aqui, né, família, o que a gente fala. A dona é do PT, né? Essa Érica Cocai, nem conhecia. E aprovou aí um projeto que parece, né, ser de direita. Olha que coisa louca, que no Brasil realmente não existe de fato esquerda nem direita. Os caras entram, né, onde eles se dão melhor. Algumas pessoas sim, né? Mas dizer que os partidos realmente levantam aquela bandeira é conversa, né? Eles agem pro melhor para eles. Então isso aqui é uma coisa muito boa, porque acaba com esse fantasma, pelo menos nas comunicações públicas, porque tava um absurdo, família. Você vendo aí, né, algumas autoridades se comunicando com a população e exigindo, inclusive, né, que sejam usadas essas palavras. Isso é um absurdo, isso é uma afronta à nossa própria língua e até o respeito de como a maioria, 99% da população, né, fala. É um absurdo e pensa, né? Então, meus irmãos, isso aqui serve para mostrar que, mesmo que seja só um pouquinho, né, as chances são mínimas, mas ainda tem.
A gente também não pode jogar a toalha e deixar de fazer a nossa parte. O problema é esse. Eu já disse, ainda que ninguém fizesse a parte deles, fosse só nós mesmo, nós continuaríamos fazendo. Porque não queremos nós depois olhar e pensar: ah, cara, será que se a gente tivesse feito mais uma forcinha isso não teria acontecido? Porque quando eu olho o outro lado, meus irmãos, eu digo isso por isso, certo? Eu gosto de mostrar pra vocês por que é que eu penso assim. E eu penso assim porque quando eu vejo o que é que esses caras andam fazendo, eu não vejo mágica ali. Eu vejo uma batalha, eu vejo uma manipulação feita com a ajuda da grande mídia, principalmente programação, mas não é mágico. É muita coisa envolvida, é fato, mostra o poder, né, que há por trás disso. A mão das sombras, o Deep State, mostra isso claramente, mas ao mesmo tempo mostra que é feito passo a passo. É uma narrativa aqui, essa narrativa vira uma proposta, essa proposta vira lei, e aí a gente perde uma batalha. Aí mais uma, vamos agora nessa. E vai, como o povo diz, né? O pire vai entrando literalmente. Vai aos pouquinhos, sabe? Não, só um pouquinho, quando você pensa que não, já tá a macaxeira, meu irmão, até a raiz. Então a gente tem que ver isso, né? E aprender também, meus irmãos, a repudiar essas narrativas. Porque eu vejo um monte de gente que se diz, inclusive, conservadora, mas quando chega em certos pontos, diz: não, mas isso aí tá beleza. Não tá beleza. Não tem que dizer beleza. Tem que dizer isso aí não. Não e pronto. Não tem que ficar, sabe, arranjando desculpinha pra parecer bonzinho, pra parecer... ah, não, o cara que aceita discutir, discutiu errado, meu irmão. Pra mim isso é a mesma coisa de chegar uma pessoa e dizer: olha, eu tô apaixonado pela tua filha de 7 anos, eu quero conversar com você aqui. Que conversar, meu irmão? O cara tem que pegar um cara que tá falando desse e tratar ele como ele merece. Narrativa. Não, mas peraí, vamos dialogar. Dialogar o quê, meu irmão? Tu com 40 anos tá dizendo que tá apaixonado por uma criança de 7, velho. Sabe? E tu ainda quer... não, vamos fazer a narrativa aqui, eu tenho que expor o meu lado. Que expor teu lado, velho? Teu lado é na cadeia, no mínimo, né? Então é esse tipo de coisa que eu acho que, por a gente querer ser bonzinho demais, é que tá desse jeito, né? Não tô dizendo pra ninguém cometer crime, longe disso, né? A violência em último lugar. Agora, a gente tem uma posição firme de dizer: não, aqui não, bater o pé mesmo. Não é assim, tá errado. Ah, vai ficar com raivinha? Tá errado, digo de novo. É simples assim. Então, meus nobres e queridos irmãos, acho que 2 boas notícias aí, né? Espero que ela passe, que também foi pro Senado essa última proposta. Mas, enfim, né? Pelo menos tem alguém tentando fazer alguma coisa. Então, eu já peço que você deixe aquele like maroto para ajudar essa informação a chegar a mais pessoas. Se você acha que o nosso trabalho merece continuar por mais anos, participe da nossa ação entre amigos. Você adquire o nosso selo Pikachu lá no Instagram ou lá no Telegram. Eu tenho postado muitos vídeos que não dá para passar aqui. Tá lá, tá certo? E vocês vão ver, inclusive, por que é que os vermelhinhos defendem o que eles estão defendendo lá no Telegram, né? Mas o Instagram também é interessante você me seguir lá, família. Me ajuda a chegar aos 10 mil seguidores, viu? A gente tá com uns 8.400, então eu conto com a tua ajuda pra gente bater essa meta. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado. Se você puder participar da nossa ação, agradeço muito. Se não puder também, tamo junto do mesmo jeito. Afinal de contas, o importante é que você esteja aqui junto com a gente nessa batalha. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!